Graça e paz, igreja. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia especial, mãe é especial, então todos os dias, não é? E agradeço ao Senhor pelo privilégio de hoje, como mãe, como esposa do nosso amado pastor, trazer a palavra e compartilhar algo que o Senhor falou ao meu coração. Claro que tem a ver com mãe, mas também tem a ver com filhos, tem a ver com o nosso Pai maravilhoso, que é aquele que verdadeiramente nos faz livres, que nos liberta, que nos levanta, que nos sustenta. E hoje eu quero falar com vocês uma passagem que está em Juízes, lógico, né? Me veio ao coração justamente sobre a profetisa, a juíza Débora. E há um versículo que fala do cântico de Débora que diz assim, Juízes 5:7. Restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. O cuidado do Senhor, através de uma mulher que foi levantada como mãe para o povo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, continuamos na Tua presença, cultuando ao Senhor e entregamos diante de Ti esse tempo de palavra, de ministração, quanto o Senhor já ministrou ao meu coração durante estes dias e certamente o Senhor falará com cada um. Eu creio que o Senhor entregará a porção de cada um, que o Espírito Santo dê liberdade para receber, abra as mentes, o coração, tire toda a inquietude, toda a dispersão, todo julgamento, todo pensamento contrário, mas que a nossa mente, o nosso coração sejam totalmente cativos em Cristo, para que a gente possa receber da Tua palavra a fonte de água viva que vem do Senhor. Que o Teu Espírito Santo use a minha vida neste momento, que não seja eu, mas seja o Senhor. Fale com ousadia, pontualmente no coração de cada filho seu. Em nome do Senhor Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. É muito interessante quando a gente começa a dizer que Débora foi levantada como mãe para o povo de Israel. Na verdade, quando você vê a história, você volta um pouquinho, fala do último de Josué. Do último momento de Josué e quando o Senhor começa a levantar juízes para cuidar do seu povo, para libertar o seu povo. Então Josué no finalzinho, até no primeiro Juízes 1 fala um pouco, vou parafrasear para que vocês possam compreender o contexto. Josué, ele chega a um ponto e fala assim, olha, eu e a minha família vamos escolher servir ao Senhor. E vocês, a quem vocês escolherão? E toda aquela geração, e eles se comprometeram, não, nós seguiremos e nós escolhemos servir ao Senhor. E toda aquela geração diz que depois que a Josué e toda aquela geração morreu, a nova geração não conhecia mais ao Senhor. Não conhecia mais o que ele tinha feito, não via mais as ações. Uma deficiência em passar algo tão poderoso que é a fé, as ações do Senhor, trazer a memória, a lembrança. Então diz que quando essa geração que já não o conhecia e não mais o buscava, essa geração começou a se corromper. Muito depressa ela se jogava para fazer aquilo que os seus vizinhos, os povos vizinhos faziam. Então eles começavam a adorar a Baal, a Astarote e vários outros deuses dos povos que estavam, na verdade, eram até povos que o Senhor tinha entregado para que eles conquistassem aquela terra. Mas ao invés de ele conquistar a terra, eles começaram a se moldar e se acostumar com aquele povo e começaram mais. Ao invés deles influenciarem, deles terem posição, eles começaram a ficar igual. A diferença de hoje? Às vezes nós, como cristãos, nos moldamos a tantas coisas lá fora e depressa nós nos esquecemos. E depressa nós nos moldamos aos modelos que colocam hoje. Hoje o que funciona é isso. Hoje o que funciona é a neurolinguística, é o coach, é aquilo. Eu preciso disso tudo tal. Até esses dias meu filho me compartilhou, nós gostamos bastante de um
cantor, eu acho que ele é até mais poeta do que cantor, mas não fugiu o nome dele, lá do Nordeste, esqueci o nome dele. É isso aí que eu não entendi. Nardo Teles, é. E nele fala um banquete, fala sobre um banquete preparado, né? E é uma frase que me guardou, cravou no meu coração, que ele diz assim: há muitos pais enviando os seus filhos com mestrados e doutorados ao inferno, porque nós escolhemos investir na educação natural dos nossos filhos ao ensinar o que realmente gera vida e vida abundância. Eu falei, nossa, que sério isso. Nós nos preocupamos, quando temos filhos, nós nos preocupamos com quem que eles vão conversar, a escola que eles vão estudar. A gente quer dar o melhor, não quer? A melhor roupa, a gente quer que eles sejam os mais sociáveis, aceitos, tudo no natural. E o quanto nós investimos no sobrenatural. Queremos que eles entrem nas melhores faculdades, queremos que eles falem inglês, tenham outras oportunidades que às vezes nós não tivemos, mas esquecemos do mais importante. E foi isso que essa geração esqueceu, de passar um legado fundamental. Então, na época de Juízes, como o povo se rebelava, começou a acontecer um ciclo. Então o povo se rebelava, Deus os entregava à opressão dos povos que eram para eles terem ganhado, estarem vitoriosos sobre eles, e esse povo oprimindo fazia com que eles voltassem a pedir ajuda, socorro ao Senhor, e o Senhor levantava um libertador. E enquanto esse libertador vivia, o povo mantinha em paz, estava em paz. Mas quando ele morria, novamente, depressa, o povo voltava aos costumes e fazer aquilo que o mundo fazia, que os outros povos faziam, adorando-se e prostituindo com outros deuses. Nada mudou, não é mesmo? E como é sério, porque o Senhor levantava libertador, e ali eu estava pensando, até anotei, porque o Senhor, eu falei, não, o Senhor levantava tantos libertadores, e ele falou assim, ele é o maior libertador. Ele nunca levantou um libertador e deixou ele sozinho, porque ele ia à frente. Porque o verdadeiro libertador, desde o Antigo Testamento, era o Senhor, era ele que ia à frente, era ele que fazia, ele levantava e dava condições. Então, se o Senhor te levanta, ele te dá condições. Se ele te chama, ele te dá condições. E muitas vezes nós nos apavoramos e nos amedrontamos. E dentre desses juízes, depois de Josué, teve Otoniel e depois teve Eude. Eude, eu vou ler com vocês Juízes 4, de 1 a 4. A minha versão é NVT. Depois a gente fala um pouquinho sobre ele. Juízes 4, de 1 a 4. Diz assim: depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabe, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Arosete Ragoim. Cícera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. E quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapitote. Eude foi um juiz levantado pelo Senhor, também na mesma situação, o povo em opressão, pediu socorro ao Senhor, o Senhor levanta Eude, um libertador. E Eude fala que ele mata o rei de Moabe, Eglon. Eu falo como Deus é maravilhoso, ele coloca até detalhes, e este homem era canhoto. E ele foi, deixaram Eude ser o responsável de levar os tributos diante do rei, do povo de Israel que estava em opressão, precisavam pagar tributos. Então, este Eude vai até a presença do rei para entregar, e ele coloca uma faca, um punhal, na perna, na coxa direita, mas ele era canhoto. Então, ele pede um momento depois para o rei, depois de entregar, ele pede um momento a sós para entregar uma mensagem do Senhor para ele. E quando o rei se aproxima dele, está um momento só os dois, ele se aproxima do rei, tira com a mão esquerda e coloca o punhal no abdômen, na barriga do rei. Ele fala que o rei era tão gordo que ele não conseguia nem tirar o punhal. O punhal ficou preso.
E depois ele convoca uma guerra, né? Chama a todos, porque o rei já foi morto. E ali há a paz de 80 anos. Um homem que foi levantado como um guerreiro. Por que eu estou falando de Eude? Porque Eude foi levantado como um guerreiro. Otoniel antes dele foi levantado como um guerreiro. E nós nos surpreendemos, porque depois de Eude, o Senhor levanta Débora. Não é uma mulher guerreira, mas é uma mulher como uma mãe. Uma mãe para o povo. E o que significa isso? É muito lindo que em Isaías 49:15 diz: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Ou será que ela pode deixar de amar seu próprio filho? A mãe envolve um sentimento de renúncia. Ela esquece dela, mas não esquece do filho. Ela abre mão dela, mas não abre mão do filho. Então ele coloca aqui um nível de amor muito alto. Um amor que pode se sacrificar, que pode se entregar. Mas ele fala assim, mesmo esse amor pode ser falho. E esse amor pode esquecer. E este amor pode deixar de amar. Mas mesmo se isso acontecer, eu não abandonarei vocês. Eu não esquecerei de vocês. E ele diz em Isaías 66:3 que assim como uma mãe consola os seus filhos, o Senhor nos consola. Ele usa o exemplo da mãe. A coisa mais gostosa do que um colo de mãe, do que um abraço, do que um apoio de mãe. Então Débora aqui se levanta como uma mãe. Então nós vemos, vamos falar um pouco de Débora, mas vamos primeiro falar sobre um ciclo que precisa ser interrompido nas nossas vidas até hoje. Porque é um ciclo de rebeldia, de opressão, pedido de socorro e libertação. E esse povo fala que ele estava sendo oprimido há 20 anos. Por 20 anos eles estavam sendo oprimidos por Cícera, um guerreiro que tinha mais de 900 carros de guerra com rodas de ferro, tecnologia da época. E eles oprimiam de forma cruel, cobravam. Então esse povo começa a clamar e pedir socorro no tempo de Débora. E Débora se posiciona para entregar uma mensagem. Então, diante dessa rebeldia, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que após a morte de Eude, novamente o povo se rebelou. O que nos leva a nos rebelar? A sair da vontade de Deus. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, a virar as costas para o Senhor. Sabe o que é isso? É viver a nossa própria vida, da nossa forma, do nosso jeito. É nos colocar acima da vontade de Deus. Os meus planos estão acima. Eu entrego os meus planos para que o Senhor cumpra os meus planos. Mas quão difícil é nos submetermos à vontade do Senhor. O maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos orgulhosos, somos vaidosos, somos avarentos, egoístas. Somos. E Deus trabalha muitas vezes com a gente para justamente nos quebrar, nos fazer sentir, ter empatia pelo outro. Uma mãe que perdeu um filho só vai saber exatamente a dor dela, outra mãe que perdeu. Coisas que nós passamos e que precisamos passar para nos quebrantar, para nos movimentar, para sentir e entender a dor do outro. Mas a rebeldia é uma escolha. É ou não é uma escolha? Obedecer ao Senhor é uma escolha. Eu escolho obedecer. Me rebelar contra o Senhor também é uma escolha. Mas às vezes a gente terceiriza. Eu voltei contra o Senhor por isso, por aquilo. Eu fiz outra pessoa. Quando Josué fala, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses amorreus, e quanto a mim, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Há uma escolha aqui. Em Deuteronômio 30:19, eu amo esse versículo, ele diz que o Senhor fala, hoje eu lhes dei uma escolha entre vida e morte, bênção e maldição. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham, pois, a vida, para que vocês e seus filhos vivam. E aonde está a vida? Em Deus. Quando a gente tenta fazer do nosso jeito, dá certo?
A gente às vezes é teimoso, a gente quer fazer isso, é rebeldia. São escolhas fora da vontade do Senhor. E hoje, desde a IBD, o Senhor tem falado a mesma coisa, os mesmos assuntos. E quão firme nós, como mães, pais, precisamos ser, às vezes, para ensinar, educar, mostrar o caminho correto para os nossos filhos. Então, entenda uma coisa: a rebeldia não nos livra de um senhorio. Ou eu estarei debaixo do senhorio de Deus, ou eu estarei debaixo do senhorio do pecado, do que domina o meu coração. Romanos 1, 23 a 24, diz assim, que quando o povo se rebelava, a gente fala, isso aqui é do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele fala que quando as pessoas se afastam do Senhor, viram as costas contra a vontade, fica contra a vontade do Senhor, ele diz, esses que viram, por isso eu os entreguei aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Por quê? Porque antes ele diz que os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Uma pessoa sem o Senhor está no escuro, está nas trevas, está em cativeiro, está em opressão. Então, exatamente, a rebeldia, a escolha, porque eles escolheram os deuses que eles queriam seguir. Eles escolheram, eles abriram mão do Senhor para escolher um dos deuses. A rebeldia vai nos levar ao cativeiro, vai nos levar a uma opressão. Quando nós nos voltamos contra o Senhor, nós vamos à contramão. E aí acontece algo muito semelhante quando ele fala do exército de Cícera. Era um exército com 900 carros com rodas de ferro que os oprimiam cruelmente. Quando nós estamos na mão do inimigo, quando nós estamos em rebeldia, fora da graça do Senhor, querendo bater no pé que a gente quer alguma coisa que não é a vontade do Senhor, nós começamos a viver opressões. Forte opressão, de forma cruel. Estar nas mãos do inimigo não é brincadeira. Estar debaixo de opressão do inimigo não é brincadeira. Da mesma forma que ele coloca aqui, da mesma forma que Cícera oprimia, nós somos oprimidos espiritualmente. Então, por escolhas nossas, por brechas abertas em nós. Então, nós precisamos enxergar, entender em que posição que nós estamos. Será que as nossas escolhas estão realmente submetidas ao Senhor? Ou será que o nosso coração está voltado para outras coisas? Será que eu sou o Senhor de mim mesmo? A minha vontade que prevalece, o meu querer que prevalece? Sempre teremos um senhorio sobre nós. A palavra do Senhor diz em Romanos 6,16 que vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Há uma escolha. E quando nós estamos entregues, o Senhor nos entrega para os nossos próprios desejos. E não tem nada pior para o ser humano ser entregue para os seus próprios desejos. Porque é exatamente isso que acontece. Nós nos tornamos em obras desprezíveis, degradantes para o próprio corpo. E isso nós vemos com muita facilidade, por todos os lados. E aí há um terceiro momento. Então há a rebelião, há a opressão, mas há aqueles que voltam e pedem socorro ao Senhor. Hoje é tempo de pedir socorro. Hoje é tempo de falar, não, eu não quero dessa forma, eu quero do seu jeito. Eu quero mudar esse ciclo, eu quero romper esse ciclo na minha vida. Porque eu estou com Deus, aí acontece a coisa do lado. Eu vou ficar firme no Senhor. Eu vou pedir socorro ao Senhor, eu vou clamar ao Senhor e eu vou me manter firme nele. Em Gálatas 5:1 diz que se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. A salvação, que é o que Cristo nos dá, nos liberta de todo o poder do pecado. Nem sempre a libertação vai nos gerar salvação. Porque a libertação, até a questão espiritual, você precisa ter o Espírito Santo dentro de você. Não adianta você libertar e não ser salvo. Não crer em Jesus, não ter Jesus na tua vida. Mas quando você tem Jesus, você é liberto. Porque ele fala que ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque ele nos traz para a luz, ele nos liberta. E depois começa a acontecer o processo de santificação. O Espírito Santo em nós nos direcionando.
Porque ele é maior do que o poder do pecado. E através do Espírito Santo nós vencemos. Amém? Amém. Então esse exército muito bem armado, às vezes as opressões que nós estamos vivendo nos levam aos pés do Senhor. Nos leva a pedir socorro. E o Senhor faz o quê? Ele atende. Ele atende o socorro do nosso coração. O pedido de socorro do nosso coração. E ele vem e levanta um libertador. Como eu falei, o maior libertador é ele. O maior libertador de todos. Então é a ele que eu posso recorrer. É a ele que eu posso buscar. Falando um pouquinho mais à frente de Juízes 4, do 6 ao 10, diz assim: que certo dia mandou chamar Baraque, Débora, né? Mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Guedes, no território de Naphtali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon, para irem ao Monte Tabor. Eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Ele bateu o pé. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Guedes. Ali, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. O Senhor levantou como uma mãe para Israel. É muito interessante que depois do apelo deles, do pedido de socorro, Débora chama Baraque. O Senhor escolhe Baraque. Não é a Débora que é a guerreira, é Baraque. Ele escolhe os filhos, mas ele coloca uma mãe espiritual. Alguém para apoiar, para entrar nessa guerra junto. Mães, nós precisamos guerrear as guerras dos nossos filhos. Nós precisamos nos levantar em posicionamento. Às vezes o Senhor está te chamando para levantar, para lutar guerras de outros, para acompanhar. Ir junto. E aqui, Baraque, ele diz que ele teve medo, não teve? E ele falou: eu não vou. Só vou se você for comigo. Imagina um guerreiro ou um homem, tudo bem que viveram 20 anos de opressão, mas dizer a uma mulher: eu só vou se você for comigo. O que Débora significava para ele? Talvez era justamente uma mulher que estava debaixo da vontade de Deus, ouvindo, sensível ao Senhor, que pudesse direcionar. E talvez eu pensaria assim: se não acontecer nada com Débora, não vai acontecer nada comigo. Ela está junto no exército, ela está com a gente, o Senhor vai guardar as nossas fragilidades. E Baraque não foi diferente. Mas aos filhos, aos Baraques, você não vai vencer sem ir à batalha. Débora pode ir com você. A mãe espiritual pode ir com você, mas a batalha é sua. Porque o Senhor chamou você. Porque Ele falou: separe 10 homens, 10 guerreiros. Deu toda a instrução para que Baraque se movimentasse. Mas ele precisava de um apoio. E muitos de nós, diante de medos e situações que nós passamos, nós precisamos de apoio. Nós precisamos de alguém que se levante para nos apontar qual é a vontade do Senhor, qual é a direção que o Senhor tem, para nos encorajar diante das batalhas, para não nos fazer fraquejar. Então Débora, ela se levanta como uma mãe que foi juíza. Diz que ela era juíza e profetisa. A mãe juíza, ela aponta o juízo de Deus. Ela aponta a justiça do Senhor. Ela mostra para os seus filhos qual caminho ele deve andar. Mães, não tenham medo de falar para os seus filhos. Filhos, ouçam a sua mãe. Sejam sensíveis àquilo que vem e entram no coração. Deixem entrar no coração. Mães que apontem a justiça de Deus. Filha, esse caminho é justo. Isso daqui não é justo diante dos olhos do Senhor. Caminhe por aqui. Endireita os caminhos. Aponte os caminhos. Aqui até na oração da Lívia, ela falou: Senhor, entrega os caminhos ao Senhor.
Ensina seus filhos a entregar os caminhos para o Senhor, a conduzir, a andar segundo a vontade do Senhor. Seja uma mãe que aponte a justiça de Deus aos seus filhos naturais e aos filhos espirituais que o Senhor te der. Ela era uma mãe profetisa. E o que é uma mãe profetisa? O que é a profecia, senão a palavra de Deus? Amém. Declare a palavra, ensine a palavra, aponte a palavra. Alimente os seus filhos e a você com a palavra. Alimente-se, mãe, com a palavra ao ponto de quando os seus filhos precisarem fluir a palavra e você poder profetizar a palavra sobre a vida dos seus filhos. Isso é o que nos alimenta, isso é o que nos fortalece, isso é o que vai deixar os seus filhos de pé. Profetize vida sobre a vida de seus filhos. Sobre os naturais, sobre os espirituais. Lance a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não volta vazia, ele tem compromisso com a palavra dele. O que sai da minha boca pode ser falho, o que sai da boca de qualquer um de nós, mas infalível é a palavra do Senhor. Então declare, mães, levantem, filhos, sejam levantados pelo Senhor. Se posicionem, mães, lancem palavras de bênção, de profecias da palavra bênção sobre a vida dos seus filhos. Declare vida onde você está vendo morte. Não acomode, não aceite a derrota, não aceite o medo como um fim. Não, você não consegue ir sozinho? Eu vou com você. Quer jejuar junto? Vamos jejuar junto. Quer guerrear junto? Vamos guerrear juntos. Eu vou com você em meio às batalhas. Mas não deixe de lançar a palavra e fortalecer e alimentar com a palavra de Deus. Quarta coisa é uma mãe que entra na batalha com seus filhos. A mãe aqui que entra na batalha, tem coisa mais que põe a gente de joelho do que nossos filhos? Mãe sabe, né? É muito importante. Nós temos isso como, é um chamado de Deus. É um levantar do Senhor. Quando fala que Débora se levantou, o Senhor levantou Débora como mãe para o povo, para orar, para buscar. Então, mães de, como o movimento do Desperta Débora, mães de joelho, filhos de pé. Mães que se rendem, que buscam a presença do Senhor, seus filhos vão ficar de pé, vão conseguir ir para as batalhas, vão conseguir enfrentar as dificuldades e as coisas que estão à frente. Com medo e tudo, mas vai vencer. Entre nas batalhas. Não julgue o seu filho pelos medos, mas sustente-os. Baraque teve medo, e a opressão realmente causa medo. E o medo abala a nossa fé e a nossa confiança. Imagine só você, 20 anos sendo oprimido por um exército que você olha e você fala, humanamente é impossível vencer. Talvez você olhe situações à sua volta, familiar, e fala assim, se não for Deus, é impossível. Não há coisa, não há o que fazer. Não tem como. Como eu vou de encontro com isso? Como eu vou guerrear com isso? Eu vou ainda levar 10 mil guerreiros, 10 mil homens comigo, que era bem menor do que era o exército de Cícera, porque eles ainda falam para ficar, a ideia do monte, era para que Monte Tabor, era para que eles ficassem um pouco mais alto e espalhados. Então Deus deu estratégia. E quando eles chegaram em Quizon, ali naquela parte de Quizon, ele gerou um pânico, uma confusão, e as rodas ficaram presas, e eles largaram os carros. Eles não tinham condições de guerrear contra aquele povo. Então, humanamente, nós olhamos algumas situações e falamos assim, não tem como. Mas se Deus manda aí, eu vou obedecer. Ele teve medo. E ele, imagina você pensar, além de eu estragar a minha família, eu vou estragar, posso derramar o sangue de 10 mil homens. Tantos outros podem perder, e depois o que vai acontecer? O povo vai ser mais oprimido ainda. Sabe, há coisas e opressões e situações que vão acontecer na nossa vida que a gente vai se acomodando com elas. A gente vai deixando como está. Há pecados que às vezes a gente deixa como está. E é hora de se levantar e se posicionar. E lutar contra isso, e enfrentar. Não só Baraque, mas muitos outros homens também tiveram medo quando Deus chama para uma grande obra.
A gente vê Moisés, mais pra frente a gente vê Gideão, o próprio Jeremias. Mas o Senhor nos chama a entrar nas batalhas com os nossos filhos. Não julgar, ela não julgou em momento nenhum Baraque, ela não deu uma segunda opção para Baraque, mas ela foi e entrou na batalha com ele. Durante a batalha, diz Juízes, no versículo 14 e 15, diz assim: então Débora disse a Baraque: prepare-se, esse é o dia que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu à encosta do Monte Tabor, à frente de seus 10.000 guerreiros. Aonde ele estava? À frente. O Senhor estava marchando adiante. Baraque estava à frente dos 10.000 homens. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Cícera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Que vergonha, não é? Como os nossos inimigos vão fugir, não é de nós, mas é do nosso posicionamento, porque o Senhor vai à frente. Quando nós obedecemos ao Senhor, Ele é quem vai à frente. Ele é quem liberta. Toda vez que levantava um juiz, o Senhor fala que o Espírito de Deus estava com ele. Libertando o povo. Não era o juiz, não era o libertador que era levantado, mas era o próprio Deus. O Senhor está comigo e com você diante dos desafios. Fale para os seus filhos, prepare-se, porque é hoje que o Senhor vai entregar nas tuas mãos essa vitória. É hoje que o Senhor, porque filha, porque filho, o Senhor vai à frente da sua peleja. Só obedece, só faz a vontade do Senhor, porque o Senhor está indo à frente da sua guerra. Os nossos filhos precisam ouvir isso, que eles não estão sozinhos espiritualmente, que Deus está à frente das pelejas e que ele precisa obedecer. Então Débora, até o último momento, ela falou, e Baraque se posicionou, entrou. Filhos, entre nas batalhas. Não fujam delas. Vai à frente da sua família. Vai à frente. Eles foram à frente de 10.000 homens. Baraque estava à frente de 10.000 homens. Ele não se acovardou. Não se acovarde. Vai, guerreia. E fala que o Senhor não entregou de imediato, enquanto ele estava ali no monte, mas ele precisou descer. Ele precisou enfrentar. Mas o momento que fala que ele atacou, o Senhor gerou pânico. E todo o inimigo foi disperso. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Nós precisamos encerrar ciclos. Ciclos de rebeldia, opressão, pedido de socorro. O Senhor liberta. Daqui a pouco está tudo bem. Volta a me rebelar de novo. Volta a ter opressão de novo e volta. Ai, sempre tô. Não, quebra isso. Você tem um libertador, que é Cristo Jesus. Que se Ele te libertou verdadeiramente, você é livre. Ai, será que eu faço isso porque existe uma força demoníaca que está me movendo a fazer isso? Ouve o Espírito Santo. Se você é do Senhor, Ele verdadeiramente te libertou. Busque santificação. Aprenda a falar não para o pecado, para o desejo do teu coração. Porque ele não é maior que o Espírito Santo que habita em você. Se você é de Cristo, você é livre, você é liberto pelo poder do nome dele. Amém? Não fique achando, às vezes, caçando. Eu escuto muitas vezes, eu preciso de libertação. Mas você é salvo em Cristo, a salvação vai gerar em você libertação. Porque ele fala que ele nos tira das trevas e nos leva para a maravilhosa luz. E aonde há luz não há trevas. Eu preciso de santificação, porque aí entra a nossa parte. Obedecer ao Senhor. Obedecer ao que o Espírito Santo fala. Renunciar à nossa vontade. Precisamos ser libertos de nós mesmos. Da nossa vontade. Da nossa presunção. Achamos que somos. Não somos nada. Não somos nada. Então a maior libertação foi Cristo que deu para mim e para você. Mães, não desanimem dos seus filhos. Não desanime, não importe aonde ele está. Será que ele está lá no meio da rebeldia, adorando outros deuses, se voltando o coração tão distante do Senhor? Não desista deles. Não desanime, mas entre nessa batalha pelo seu filho. Para que o coração dele seja movido pelo Senhor, para que ele peça socorro, e à medida que ele pedir socorro, caminhe com ele.
Entre junto. Que o Senhor abra os nossos olhos, assim como Ele abriu os olhos de Geazi e nos mostra o tamanho do exército de Deus, que é muito maior do que o exército do inimigo. Que Ele abra os nossos olhos sobrenaturais para nos ver, para nos mostrar que nós não estamos sozinhos. Quem lutou foi Baraque. Quem entrou junto nessa batalha, como uma intercessora, como uma mãe, foi Débora. Hoje o texto fala muito sobre isso, mas se prepare. Não se acovarde, se prepare e ataque. Caminhe, vá à frente, porque o Senhor tem libertação. O Senhor tem um tempo de fim desse ciclo. Agora, escolha, como a gente falou desde o início, como eu comentei desde o início, a rebeldia é uma escolha. A obediência também é uma escolha. Escolha obedecer ao Senhor. Escolha estar perto do Senhor. Escolha estar sensível ao Senhor. Mães e pais, ensinem o caminho dos seus filhos. Sejam juízes na sua casa, apontando a justiça de Deus. Porque o Senhor é justo. Não adianta nós nos acovardarmos de não falar para os nossos filhos o que é justo. E deixar com que eles se percam, porque às vezes a gente fica temeroso de falar algo para os nossos filhos. Mas fale a palavra, a verdade, com amor, mas aponte a justiça. Aponte a palavra, porque o Senhor tem compromisso com a palavra e essa palavra vai penetrar no coração dos seus filhos. Por mais que eles falam assim, não tem nada a ver. Isso é coisa, não é coisa de igreja, é coisa da palavra de Jesus. E Ele é infalível, nele eu posso confiar. A palavra dele não volta vazia. Vamos obedecer, vamos quebrar esse ciclo. E que nós possamos dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, mãe, vou me levantar como mãe da minha casa, como mãe daqueles que me buscam espiritualmente. Eu vou me levantar para apontar a justiça do Senhor, para profetizar bênção sobre a vida da minha casa, para entrar nas batalhas quando é necessário entrar nas batalhas. Mas Débora, em momento nenhum, ela tomou o lugar de Baraque. Em momento nenhum, ela foi a guerreira. Ela se posicionou aonde o Senhor tinha chamado. A batalha é dele, mas ela incentivou, mas ele que foi. Baraques, sejam fortes e corajosos. Enfrentem as batalhas que o Senhor colocou, porque se Ele falou, Ele vai agir antes de você. E é Ele que vai trazer de forma milagrosa as ações. É Ele que vai mandar o inimigo embora, gerar pânico e pavor. Quem cuida é Ele. Amém? Eu queria fazer um tempo de oração. Quem tiver mamãe e filhos aí, vamos nos levantar. Eu vou chamar os meus filhos também. Vamos agradecer ao Senhor, filhos, por essa mãe. E quem não está com a mamãe aí, lembra dela em casamento. Se a mamãe já está guardada no Senhor, agradeça o tempo que o Senhor já preparou e preparou para você ter esse tempo com ela, ter vivido isso com ela, tantas memórias e tantas gratidões, tantos ensinos. Certamente ela deixou. Senhor Deus e Pai, Deus, nosso Pai, muito obrigado pelas nossas mães, obrigado porque o Senhor sempre conduz elas da melhor forma possível. Eu te peço para que o Senhor possa estar sempre fortalecendo esse vínculo entre filhos e mães, e que o Senhor possa estar abençoando a vida das nossas mães, que o Senhor possa estar fortalecendo elas e que o Senhor possa estar colocando elas realmente mais perto de Ti, que o coração delas possa estar perto do Senhor e que
de joelhos e quando estiverem de pé, agindo, que possa ser sempre de acordo com a Tua Palavra e que a Tua Palavra seja luz, seja lâmpada para os passos dela e que ela possa enxergar, mesmo que seja sempre o próximo passo apenas, mas que possa ser junto com o Senhor e que o Senhor possa estar, penso novamente, firmando e estabelecendo cada vez mais esse vínculo entre mães e filhos para que o seu nome também seja honrado através disso e através da família que também está no coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve de